A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de Amós. Deus abençoa nossa leitura para a glória e no nome do Senhor Jesus Cristo. Amós capítulo 1, que diz assim: ameaças contra diversas nações. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: O Senhor te rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o cimo do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad, quebrarei os ferrolhos de Damasco, eliminarei o morador de Biqueate-Aven, e ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro aqui, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei o castigo, porque levaram o cativeiro todo o povo para entregar em Edom. Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem cetro de Asquelon. Eu volverei a mão contra Ecrom, e os restos dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não suscitarei o castigo, porque entregaram todos os cativos de Edom e não se levantaram da aliança, não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não suscitarei o castigo, porque perseguiu seu irmão a espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve sua indignação para sempre. Por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bósra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não suscitarei o castigo, não, porque rasgaram o ventre as grávidas de Gileade para dilatarem os seus próprios limites. Por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos com alarido do dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O rei, o seu rei irá para o cativeiro, e ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Amós capítulo 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não suscitarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Por isso meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo e alarido e som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio dele e a todos seus príncipes, como ele matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não suscitarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, não guardaram os seus estatutos, antes das suas próprias mentiras os enganarão. Após
e após elas andaram os seus pais. Por isso meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não suscitarei sobre castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado um, por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e perverteram o caminho dos mansos. Um homem e o seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre as roupas empenhadas e na casa de seu Deus. Bebem o vinho dos que foram multados. Todavia eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruí o seu fruto, por causa as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós, aos nazireus, destes a beber vinho, e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao agil. O forte não usará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montando o cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Amós capítulo 3. O castigo contra a maldade de Israel. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por causa das vossas iniquidades. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha pressa. Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado. Cairá a ave no laço nem terra, se não houver armadilha para ela. Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa. Tocar-se a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça. Subirá algum mal à cidade, sem que o Senhor tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nos castelos de Asdod e nos castelos da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há nela, e que opressões há no meio dela, porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura
os seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: o inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza e os teus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra a boca do leão, as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria com apenas o canto da cama e parte do leito. Ouvi e protestei contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos, no dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões. Visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derribarei a casa do inverno com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. E assim, damos uma pausa aqui no capítulo 3. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe.